ao redor de Jesus, querendo um milagre, querendo uma bênção, querendo ouvi-lo, querendo saber mais sobre Jesus. E Jesus ele vai num lugar alto, que eles chamam de montanha ou monte, e lá Jesus faz um sermão, uma conversa para que todo aquele povo pudesse ouvir. E aí é chamado, conhecido até hoje como o Sermão da Montanha. E lá Jesus vai falar sobre algumas coisas. Por exemplo, Jesus vai falar sobre jejum, como jejuar. Jesus vai falar sobre oração, como orar. Jesus vai falar sobre esmola. Na verdade, aqui é como abençoar a vida de outras pessoas. Jesus vai falar sobre tantas coisas aqui, mas o que nos chama a atenção é que Jesus para falar como nós devemos orar, como nós devemos falar com Deus para sermos ouvidos. Ele vai chegar ao ponto de dizer que não é por muito falar ou repetir palavras. Jesus ele sabe muito bem o que nós necessitamos, mas Jesus ele quer que nós sejamos então sinceros com ele na oração. Quer ver? No livro de Crônicas, capítulo 4, Jesus, Deus vai permitir que o escritor escreva sobre a genealogia do povo de Israel. E vai chegar um momento que vai citar o nome de um homem chamado Jabes. Todos conhecem essa história, amém? Amém. Amém? Não, amém? Então eu vou ler aqui rapidamente para vocês. E aí vai completar o que a gente está falando. Jabes, capítulo 4 de Crônicas, 1 Crônicas, vai dizer: E Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe o chamou seu nome Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Portanto, Jabes invocou, orou a Deus, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, fizeres todo o mal, e fizeres de que todo mal eu não seja aflito, aí reticências, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Só para vocês entenderem então, Jabes fez uma oração diferente e chamou a atenção de Deus. Olha só que coisa interessante. Vem falando sobre a genealogia. Quando chegou em Jabes, Deus para explicar a história de Jabes em meio à genealogia, e depois ele volta a falar sobre genealogia. Isso quer dizer que a oração dele foi tão importante que Deus fez com que parasse para deixar por exemplo para nós os dias de hoje como uma oração eficaz pode ter muito efeito. Jabes, quando ele nasceu, a mãe dele sofreu muito. Diz aqui que ela deu o nome Jabes para dizer: porque com dores eu dei à luz. Então Jabes era um filho de sofrimento. Jabes ele era, muitas das vezes, conhecido como aquele que fez a mãe sofrer, ou a família sofrer, aquele que trouxe problemas, complicações. Isso na cabeça de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Ele vai crescendo sabendo que o significado do nome dele era o significado de uma pessoa que trazia dores, sofrimentos. Mas ele fez o seguinte: ele não deixou aquilo abatê-lo. Acredito que o incomodava muito, mas ele fez uma oração. E a oração dele fez: Senhor, se o Senhor me livrar do mal, se o Senhor ampliar meus termos, porque ele era limitado, se o Senhor me abençoar, aí a história não diz mais, bota apenas reticência. Ele continua falando com Deus, mas diz aqui a palavra que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, porque a oração dele foi sincera. As coisas não acontecem na nossa vida automaticamente, mas Deus abençoa aquele que se dedica a Ele, que reconhece que só pode sair daquela situação se Deus estiver com ele. Ou seja, ele passa a entender que ele é totalmente dependente de Deus. Mas na oração eficaz,
Jesus ensina que nós devemos pedir a Ele, porém, Ele sabe de tudo que a gente precisa. Se Ele sabe que você precisa, por que Ele não te deu ainda? Porque Ele quer que você tenha convicção de que você entendeu o processo. Se você está passando um problema na sua vida, e aquele problema parece que nunca passa, aquela provação parece que nunca passa, parece então que você ainda não entendeu qual é o propósito. Porque quando você entende qual é o propósito, as provações podem até vir, mas ela vai vir diferente. Porque a aprovação é para você viver naquela aprovação, é para você passar por ela para crescer, se aprimorar diante de Deus. Então ele ensina que nós devemos orar, mas não por vã repetição, não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é a sinceridade que está dentro do meu coração e que vai chamar a atenção de Deus. Quando Jabes entendeu e fez uma oração com sinceridade, Deus foi lá e abençoou. E aqui vai dizer assim, olha, o Pai que está no céu sabe tudo que nós precisamos. Portanto, vós quando orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Vou pegar só a primeira frase lá. Pai nosso que está aonde? No céu. No céu. Então ele está acima de nós, tá vendo? Muito acima de nós. Deus vai falar: eu conheço os seus caminhos, mas os meus caminhos são maiores do que os teus. Conheço os teus pensamentos, mas os meus pensamentos são maiores do que os teus. Nós muitas das vezes pensamos que vamos conseguir na força do meu braço, na minha inteligência. Eu tenho um amigo que vai resolver para mim, eu tenho uma pessoa que vai me ajudar, e às vezes está tão simples. Deus está do seu lado, dizendo: eu conheço todos os teus limites, fala comigo que eu te ajudo. Não foi assim que aconteceu com aquele paralítico ao lado do tanque? Estava ali já, Jesus chegou para ele, e aí pergunta para ele o que queres, e ele fala assim: eu queria ser curado, mas eu não consigo pular dentro do tanque porque eu sou aleijado. E até agora também ninguém vai me ajudar, porque toda vez que o anjo desce para as águas, alguém pula na minha frente. Eu estou esperando alguém que possa me jogar dentro do tanque. Jesus estava na frente dele, perguntando para ele o que ele queria, e ele está dizendo: eu estou esperando a ajuda de alguém. Eu sempre estou esperando por alguém. Enquanto Jesus está na nossa frente perguntando hoje: aleluia, glória a Deus. O que você precisa? O que eu preciso resolver na sua vida? Por que você ainda não me pediu com sinceridade no seu coração? Mas eu estou sempre dependendo de alguém. É porque fulano ainda não fez, é porque alguém ainda não me trouxe, é porque me prometeram, mas eu tenho que esperar mais alguns dias. Aleluia. E Jesus pode resolver em fração de segundo. Mas nós, muitas das vezes, na nossa fraqueza, oramos e muitas das vezes não acreditamos ou esperamos assim: desse jeito vai ser mais rápido. Não adianta eu falar assim: eu vou botar isso aqui na mão de Deus, parece que está demorando muito, parece que não vai resolver, e eu tiro da mão de Deus e tento resolver. Só que no tempo de Deus é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais eficaz do que com a nossa própria força. Aí demora tudo de novo, aí depois você vai ter que voltar lá, botar na mão de Deus de novo, esperar o tempo que já era para ter sido resolvido. Porque nos antecipamos à vontade de Deus. Se Deus está nos altos, Ele está no céu, e o nome dele é santificado. Aí você vai dizer: venha a nós o teu reino, e seja feita a sua. A vontade tem que ser feita de quem? A minha ou a minha? A de Deus. É a vontade de Deus, é o tempo de Deus, é o querer de Deus, é o jeito de Deus. Acabamos de cantar aqui um louvor que porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo o que acontece é para a honra e glória do nome do Senhor. E muitas das vezes Deus quer glorificar o nome dele através da sua vida, e nós antecipamos isso e atrapalhamos o plano de Deus, né? Mas Deus diz assim: olha, o tempo todo, seja feita a vontade dele. Isso é o que eu tenho que orar e pedir: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu tenho muitos planos, muitos sonhos, muitas vontades, mas só adianta se o meu plano, minha vontade, meus sonhos estiverem de acordo com o plano de Deus na minha vida.